Olá, mais um episódio do nosso podcast 3 contra 1, pode? Eu sou Raquel Nogueira, sou mãe, filha de um Deus maravilhoso, casada com Leonardo, sou apresentadora e também apresentada e faço parte deste podcast, que hoje sou a host desse episódio, não é isso mesmo, Ellen? É isso, Rachel Nogueira, a nossa grande filósofa. Hoje temos filosofias de Rachel, viu? E eu sou Ellen Salles, sua amiga, apresentadora, kitesurfista, jornalinda, bailarina, uma ruma de coisa aí que vocês vão me dizendo aí que eu vou fazendo aí pelo meio do caminho. E também com a nossa Nay. Fala, Nay. É isso, eu sou Nayana Lima, palhaça de marca maior, para completar, porque acharam que tinha pouca gente ruim do juízo, colocaram eu também nesse podcast. E olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Doido é quem pensa que é bom, viu? Todo mundo tem aí seus pinotes, mas aqui na nossa mesa é um lugar, no nosso podcast, de muita conversa, de muito crescimento, de esclarecimento, e hoje com uma entrevistada incrível, não é isso, Raquel? Exatamente, agora aqui na aberta. E agora vocês já vão ver quem é a nossa convidada, porque já está no ar. 3 contra 1, pode! Olha o coral, minha gente. A nossa convidada, ela já tá assim, sem entender, ela sorri. Olha ela, gente. É uma linda. Eu achei uma foca graça nela, foca nela. Apresentação de vocês. Você não viu nada, querida? Apresentada, a palhaça. Nós somos Barato. autênticas. Agora, olha, Três hoje... figurinhas. Exatamente. Hoje o tema do nosso podcast, gente, vamos abordar um tema muito importante, no qual a gente vive realmente perpassa aí alegria, sofrimento, dor, tensão, susto, é a maternidade. E para falar sobre isso, ela tá aqui com a gente, a Renata Rian, nada mais, nada menos que mãe, gente, mas ela é mãe de 7 crianças, aliás, né, já tem um aí pré-adolescente, e vai contar pra gente uma trajetória de vida, como lidar com tantas crianças. Outro dia eu vi ela postando lá no Instagram dela, não sei quantas unhas, 30 e poucas unhas, 140 unhas. 140 unhas. Gente, é muita coisa. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser marcado claramente, né, por essa alegria contagiante, por emoção e, claro, inspiração pra você. Se ainda não é mãe, já fica ligada com a gente. Bem-vinda, Renata Rian! Obrigada, Renata, por estar aqui com a gente. Eu Estamos que muito felizes. agradeço, meninas, o convite, o carinho, né, que vocês sempre têm comigo. É uma alegria para mim encontrar mais uma vez vocês e conversar esse bate-papo maravilhoso sobre maternidade e muitas outras coisas. A pergunta que não quer calar, desculpa, amiga, eu não posso perder essa piada. Fale. Eu acho que quando a Renatinha teve o seu último filho, né, que são 7, e aí você ia para as festas de Réveillon, ou de Réveillon não, festas de fantasia e tal, aí você era Branca de Neve e os 7 anões, amiga. Dá pra fazer, né? Adorei! Eu tô Fica legal. Eu tô passada. Esse podcast tá começando, ela já tá gastando na convidada. Mulher, calma. Ia ser Gente, fofa, sou super amiga. habituada com esse tipo de... Essas brincadeiras eu levo super de boa mesmo, é Que sério. bom. Olha, mas antes da gente chegar, né, a esse ápice, né, da Branca de Neve e os seus 7 filhos, eu quero te perguntar, Renata, você sempre teve esse sonho de casar, de constituir família? Ah, eu quero uma família grande. Não, só quero ter um filho. Me conta um pouquinho, desde então, como era pra você, né? Toda mulher tem aquele sonho, né, de princesa, de casar, de conhecer o homem da sua vida e de formar a sua família. E aí, conta pra gente um pouquinho de como começou tudo isso e, em seguida, a gente vai aqui nessa troca bacana com você. Então, eu sou filha única, de mãe solteira. Tá, Gito, já Primeira explicou tudo. neta, primeira sobrinha. Aí eu disse, não, vou casar e eu vou povoar a terra. Nossa, gente. Tenho medo de meu filho, que eu também só tenho um. Vai, continua. Aí eu conheci o Alisson, eu tinha 20 anos. A gente se conheceu, namorou, noivou e casou em 3 meses e 15 dias. Meu Deus, amiga. Foi. E deu muito Incrível. certo, né? E deu muito certo. Que bênção. Foram 12 anos, né? Vocês sabem que eu sou viúva. Acho que a maioria, talvez alguém que vai assistir agora, né, não saiba. Mas eu fiquei viúva no início do ano passado, aos 33 anos, recém-parida da minha 7ª filha. E nesse tempo que a gente se conheceu, namorou, noivou e tal, a gente já falava em 5 filhos. Que os 3 primeiros seriam homens e depois 2 meninas. E os meninos já teriam nome: Joaquim, Vicente e Matias. Aí Deus foi tão Lindos bom. nomes, amiga. Deus foi tão bom e tão generoso que nos mandou meninas em dobro. Então, temos 7 filhos. Nossa, gente, ela já contou, ela já fez um compilado aí, né? De uma história que realmente a Renata, ela tem uma história de vida inspiradora. Mas já perpassa, né? Por quem é filho único, às vezes realmente se sente tão sozinho que quer povoar a terra, como ela já falou.
E que bom que ela encontrou alguém também que compactuava, né? Dessa mesma ideia. Posso falar uma coisa, Renata? Fala, Só entre amiga. nós, não quero espalhar muito o fuxico. Ah. Mulher, mas tu tem um fato muito bom pra menino. É. Olha, tuas crianças é a cor mais linda do mundo. Você é igual verdade. eu, meu amor. Eu só tive 2, porque faltou quem fizesse mais comigo. Porque pra me criar sozinha, 2 tá ótimo, entendeu? Meu casamento, infelizmente, não deu certo na perspectiva de ficarmos juntos, mas deu certo de eu ter gerado minhas filhas, que é o que eu tenho de mais precioso. Mas assim, eu deveria ter parido mais, gente. Porque sai tudo bonito, né, Sai amiga? bonito, sai sabido, as minhas É. são sabidas, são talentosas, sai todo mundo engraçado. Eu tenho um fato muito bom pra menino. Será que ainda dá tempo, Renata, eu fazer Mas é umas com columinhas? certeza, minha amiga. Comece columinhas. hoje. Comece hoje. Ai, mulher, Falta só o namoro. não me empurra que eu já tô na beira. Renata, eu tenho uma pergunta. A gente brinca muito com esse assunto, é divertido, né? Mas você vem aí na contramão da modernidade. A mulher moderna, ela tem priorizado muitas coisas e tá tudo bem, elas podem escolher o que elas querem. Por que você decidiu? Porque muitas vezes você é criticado até por uma outra mulher. É. Ela chega e diz: Ave Maria, mulher, faz tua ligação, vai no SUS, pega teus papel. Pra que tu quer chorro de menino? Tu teve 3 filhos, tu teve 2 filhos. Você teve 7. Por que você decidiu ir na contramão dessa realidade comum na sociedade moderna atual? E se você já recebeu esse tipo de crítica, alguém dizendo pra você lá atrás: faça uma laqueadura, minha filha, senão não vai caber mais gente no mundo de tanto que você faz. Eu acho que, assim, isso começa, inclusive, dentro da própria família, né? Diz assim, minha filha, agora você vai ligar? Não, do terceiro, não, minha filha, tá bom agora. Ah, agora já veio a menina, a quarta foi uma menina. Agora você conseguiu a menina, você vai ligar, né? Aí eu costumo sempre brincar. Vou ligar pro doutor. Doutor, bora se encontrar na maternidade que eu tô parindo. Muito bom. Sempre foi assim, Vou ligar né? pra Deus. Deus manda mais, tá de Deus boa aqui. Pode manda mandar mais uns 3. É um dentro, um fora e o outro no pensamento. Assim, um dentro, um fora, outro no pensamento. Então, assim, quando eu casei, em 2010, né, eu vim de uma outra religião, eu era protestante na época, e depois eu me tornei católica, né? Então, foram 10 anos no protestantismo e depois fui para o catolicismo. Não vou entrar muito nessa questão de religião, porque é uma coisa bem pessoal. É Mas cristianismo, nesse você é uma mulher cristã. mas nesse meu processo de conversão pessoal e de me adequar àquilo que Cristo pedia de mim, eu aceitei os filhos que Deus me enviasse, porque foi isso que eu prometi no altar, aceitar os filhos que o Senhor me enviasse, educando-os na lei de Cristo da igreja. Então, se eu tomo remédio, como é que Deus vai me enviar esses filhos? Entende? Então, assim, essa foi a minha mentalidade, o nosso compromisso com Cristo, né? Eu e o Alisson decidimos fazer o que tinha que ser feito da forma correta, de consciência limpa e tranquila. E, de verdade, eu nunca tive motivos para não ter filhos. Eu nunca tive motivo, eu nunca tive problema psicológico, eu nunca tive problema financeiro, eu nunca tive problema de nada, de trabalho, de nada. Por que eu ia deixar de ter filho? Porque eles dão trabalho? Gente, tudo dá trabalho. Me diz o que é que não dá trabalho. Você Verdade. acordar, levantar, tomar um banho, você tem trabalho. Então, o que vale a pena se gastar, né? E ver cada criança dessa, gente, me fala, qual deles você acha que não deveria existir? Você mesmo falou a lindeza que são essas crianças. Olha para cada um deles e me diz qual desses não deveria existir. Eu paria um e já ficava pensando no rosto do próximo. Com quem que ia aparecer, com o homem que ia aparecer, sabe? Então, assim, realmente, quando você confia em Deus, as coisas acontecem, naturalmente fluem. Então, a cada filho, o Alisson sempre tinha mais vontade de trabalhar mais, de fazer mais, de conseguir mais, de conquistar mais. E uma coisa é certa, todo filho nasce com um pão debaixo do braço. Verdade. Todo. E tudo se ajeita, tudo se ajeita. Deus dá a provisão. Claro, um pacote de biscoito que era só para um filho, por exemplo, eu, filha única, que era só para mim, é um pacote de biscoito para 7. Todo mundo come, gente, não precisa encher o bucho de biscoito. É verdade. E tudo vai acontecendo. Você vai sabendo aprender a compartilhar, a dividir. Família é a melhor escola de você aprender a ser gente na sociedade. Eu não tive isso. Como diz o Alisson, ele que me adestrou, né? Porque eu já vim ser adestrada depois que eu casei. Então, eu já vim aprender a dividir, a compartilhar, realmente me entregar para outra pessoa, me sacrificar por outra pessoa depois que eu casei. E se eu tivesse tido irmãos, eu saberia o que era isso, né? Essa alegria de compartilhar, as dores e as alegrias de conviver com alguém, né? Por exemplo, com irmãos, a roupa que pegou, a roupa que rasgou, né? O que você escondeu de mim. E é isso, mas no final, tudo dá um jeito. Eu acho que o que mais vale é a disposição do coração em servir. É verdade. Quando você tem essa disposição, até o seu olhar muda.
Até a forma como você olha aquelas crianças muda, né? Oh, meu Deus, esses meninos estão me dando tanto trabalho hoje, né? Oh, meu Deus do céu, mas se não tivesse menino era tão bom. Não, não é assim. Meu Deus, que alegria que eu tenho essas vidas. Olha, às vezes eu paro, eu fico contemplando os meus filhos, um brigando com o outro, um derramando. Oh, que meu bonitinho, Deus. brigando, puxando o cabelo da outra. Oh, que fofinho. Que coisa linda, oh, meu Deus, obrigada, porque elas estão bem, estão saudáveis, estão com vida, porque eu posso contemplar, eu posso ver isso. Gente, meu coração, assim, transborda de alegria mesmo. Essa sua fala, ela é muito importante, sabe por quê? Porque muitas vezes as mães, elas transmitem, elas são infectadas por essa fala da modernidade, que filho dá trabalho, que filho isso, que filho aquilo, e elas acabam transferindo isso para suas filhas e gerando filhas que não querem ter filhos, né? E aí a gente acaba perdendo essa essência de investir o tempo no que realmente importa. E Deus ama pessoas. Então, por que não ter pessoas? Por que não ter filhos? É muito importante essa sua fala, não é isso, Ellen? E, Renata, eu daqui sou a única que ainda não tem babies, mas já estou, né, caminhando para isso. Treinando, inclusive, bastante. Né? Não, conta que isso aqui, que horas que vai? Ah, vai ao ar, né? Meia-noite, pode O falar que eu tô professor treinando. vive de língua de fora. Cansando o professor, mas enfim. Enfim, estou me organizando para isso futuramente, né? E eu acho que eu estou meio que, assim, numa linha bem tênue entre duas gerações. O finalzinho de uma geração que ainda quer ter filho e o começo de uma geração que não quer ter filhos. Eu tenho 32 anos e tenho muitas amigas que protelaram também muito a gravidez. Assim como também tenho muitas amigas que já tiveram seus filhos aos 23, 24, 26 anos. Eu protelei, acho que porque, enfim, não tinha achado a pessoa e tudo, e muito trabalho, valorizei muito isso. Acho que minha mãe me condicionou também, por ter tido também um casamento um pouco frustrante, ela me condicionou demais a trabalhar e não depender de homem nenhum. Então, eu tenho feito isso ao longo dos últimos 12 anos. Mas agora eu tenho um super parceiro e sei que ele será um grande pai e um grande marido, né? Tem sido, menina, eu te amo. Mas, enfim, a minha conversa aqui agora, falando ainda sobre a Nai, você vai muito nessa contramão, né? Falando aí nessa importância de povoar, de amar os seus filhos, de amar dar luz, né? Gerar essas crianças. E hoje em dia a gente tem falado muito dessa maternidade sofrida, né? Que não romantizem e tal. E aí você vem também nessa contramão, de mostrar que a maternidade é uma dádiva, né? É um bálsamo para você. Seus filhos são a sua maior obra, né? Eu diria. Então, assim, como é também ir nessa contramão, nesse sentido, de não ficar só falando as coisas ruins de uma maternidade, porque é cansativo, a gente sabe, mas das coisas muito boas que sobressaem tudo isso. Eu acho que tudo tem a ver com o seu interior. É aquilo que você trabalha em você. Essa geração, ela tá muito hedonista. É o que eu quero. O que seria uma geração hedonista, amiga? Uma que só pensa em si. Prazer. Sim, sim. Né? Foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Então, eu só quero fazer o que me dá prazer, eu só quero fazer o que é gostoso para mim, né? Se me dá trabalho, se me dá sofrimento, eu não quero isso, eu já rejeito. Como é que eu vou ser forjada? Como é que eu vou ter uma carcaça enrijecida? Como é que eu vou evoluir se eu não tiver essas situações que me tirem do meu centro, né? Conforto. Então, a partir do momento que você começa a servir, a amar, servir e viver para os outros, porque amar é isso. Amar é para fora. Na minha opinião, esse negócio de amor próprio, o nome é egoísmo, sabe? Então, a partir do momento que você ama para fora, que você realmente se entrega, se doa, você vive muito melhor. Mas é importante também se amar. Sim, tanto, no que cuidado. você consegue amar as outras pessoas. Claro. Mas eu tô falando assim, que eu só quero o que me dá prazer. Entendo. Eu só quero o que me faz feliz. Eu em primeiro lugar sempre. Eu em primeiro lugar sempre, né? Muitas vezes, o que eu queria? Eu queria Não é continuar isso que Jesus dormindo. queria da gente. Na madrugada, eu queria continuar dormindo, meu amor. Mas tinha uma criança lá chorando. O que eu ia fazer? Deixar ela se esgoelando? Não, eu tinha que levantar. Eu tinha que sair de mim, levantar e cuidar daquela criança, porque ela precisava de mim. Né? Então, essa questão de um pouco na contramão do que a maioria das pessoas pregam, vem muito do que eu trabalhei em mim mesma. Como eu queria melhorar, como eu queria viver para fora. Eu já fui essa pessoa egoísta que reclamou de menino, sabe? Que, meu Deus, que eu fiz a minha vida, eu acabei com a minha vida, eu estraguei com a minha vida. Isso eu tinha 2 filhos, né? Isso que vocês conhecem agora é uma realidade de 5 anos para cá, Sim. né? Então, eu passei... Foi forjada, né? eu fui forjada e a gente só é provada no fogo, né? Só é realmente provada no fogo. Então, a partir do momento que eu decidi aceitar os filhos
pastores que o Senhor me enviasse, educando-os na lei de Cristo da igreja, eu tinha que olhar para essas almas com um olhar mais atento e principalmente olhar para mim, porque eles se espelham em mim. Então, não adianta só eu saber virtudes na literatura, né? Eu tinha que saber na prática, eu tinha que aprender as virtudes, eu tinha que ser para eles um modelo, um exemplo que eu quero que eles sejam. Né? Então, assim, realmente comecei a trabalhar tudo isso dentro de mim, me forjando, crescendo e pedindo a ajuda de Deus, porque sem a ajuda de Deus você não vai para lugar nenhum. Verdade. Tudo é graça. Renata, falando, né, a gente falando aqui dessa maternidade, de várias questões, vários pontos, mas antes da maternidade existe o casamento, né? Você disse que encontrou seu marido e em 3 meses já conversaram de noivar, casar e já para ter 5 filhos e, né, porque eu digo que a nossa vida está escrita por Deus, né, no céu. Então, Deus já tinha os dias contados do seu marido aqui na terra e ele foi levado, né, antes. E quando você também teve, né, sua última filha, me conta um pouco desse momento e como que as crianças, os mais velhos, que já né, que tiveram contato, que criaram memórias com ele, como foi essa fase para você, mas principalmente a Renata mãe. A gente sabe que tem a Renata esposa, que perdeu o marido, e tem a Renata mãe, que aí vai ter que contar para os filhos que não tem mais o pai, e que você vai ter que fazer, né, aquela, enfim, né, trazer para você ou tentar colocar no lugar dele, porque eu acho que isso não acontece, né, a figura paterna. Então, me conta um pouquinho sobre essa fase da sua vida. Eu já conheci a sua história um pouquinho, mas assim, em loco mesmo, mais a fundo. Eu sempre tive essa vontade de perguntar, de conhecer, porque, vou te falar, eu tenho 36 anos, meu marido, meu Deus do céu, é a pessoa que... Eu só tenho um filho, mas o Leonardo, ele é um paizão, sabe? Que só não deu leite pro menino porque não tinha no peito. Mas queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa sua realidade e dessa história mesmo de superação. Como você falou, forjada. Mas que forja, hein, amiga? Eu costumo dizer assim sempre que nem foi eu que encontrei ele, foi ele quem me encontrou. Ele viu uma foto minha num projeto voluntário social que eu participei com a irmã dele. E ele viu uma foto minha, se apaixonou e disse que ia casar comigo. Vocês se conheceram na igreja, amiga? Não. Eu conheci a irmã dele num projeto voluntário social. Mas achei que era da igreja. Ela tirou várias fotos e aí ela descarregou naquela época as fotos no computador. Ele viu minha foto, perguntou quem era e disse que ia casar comigo. Foi assim. Aí um pouco tempo depois a gente começou a conversar no Orkut, MSN. Profeta, eu conheço essa história. A minha também foi conta. assim. Há 17 anos atrás, o meu também foi assim. Falecido Orkut, né? 7 filhos, hein? Vai lá, continua, amiga. E aí, foram 12 anos, né, de matrimônio. E uma coisa que era bem notória. Sempre, todos que chegaram a conhecer o Alisson sabem da alegria dele com a esposa e com os filhos e com a família. Sim, sempre, sempre. E era uma coisa que eu sempre procurei priorizar muito. O marido, né? Eu acho que o marido vem antes dos filhos. Porque se não existe o marido, não existe os filhos. Né? Então, assim, era uma coisa que realmente eu aprendi. Já fui aquela esposa que não se importou? Já fui, bem no começo, porque eu ainda estava aprendendo, né? Eu casei muito cedo, com 20 anos, tive o primeiro filho com 21. Então, foi todo aquele processo de casar e de ir para uma casa e cuidar de tudo, porque eu não sabia fazer nada, eu não sabia fazer absolutamente nada, eu sabia fazer um cuscuz com ovo. E depois virei uma boleira de mão cheia, né? É verdade, falaremos mais na frente. Falaremos. E foi todo esse processo de realmente me entregar para aquela realidade que eu resolvi abraçar, que foi o matrimônio, né? Então, tivemos 7 filhos e tínhamos uma vida muito maravilhosa. Tudo, assim, tudo ele entregava pra gente. Tudo, de carinho, de atenção, de cuidado, tudo, absolutamente tudo. Foi um marido muito bom, foi um pai maravilhoso. E quando chegou esse momento dessa partida, eu não costumo nem dizer, assim, que... Você pode dizer o que aconteceu, amiga? Posso, sim. Ele teve um AVC aos 39 anos, né? No final de fevereiro. E a gente estava assistindo uma série. E aí ele teve um AVC, né? Então, assim, rapidamente eu consegui chamar a ambulância, fazer todos os preparativos, né, tal. E ele fez a cirurgia foi um sucesso, mas com o decorrer ele foi regredindo, né? Então, foi assim, como se fosse uma consequência pós-AVC, né? Enfim, não sei nem te explicar muito bem. Eu sei que isso aconteceu. E falar isso para as crianças foi um tanto difícil. Porém, com a fé que eu tenho, com o estudo que eu tenho, com aquilo que Deus já foi me preparando ao longo desses 12 anos, eu sei que morte é vida. Para nós, católicos, morte é vida, né? Então,
ele continua na vida eterna. Aquele lugar que ele sempre quis, que ele sempre sonhou e que ele já procurava viver aqui. Ao lado de Jesus. Exatamente, ao lado de Jesus. Ele já procurava viver essa vida aqui, né? Me honrando, honrando os filhos, honrando a família, trabalhando, se empenhando para conquistar mais, para fazer as coisas mais por nós, né? Então, assim, ele deixou um legado incrível. E muitas das coisas que hoje eu ajo, faço, penso, planejo, muitas coisas eu imagino como ele faria. Né? Porque, assim, realmente era esse exemplo para mim de sustentação, de fortaleza, né? De não desistir. Nunca vi esse homem reclamando, mulher. Nunca. Nunca. Era um podia homem de verdade, né? Era. Ele subiu o padrão, a verdade é essa. A régua ficou alta. A régua ficou alta, porque o que eu percebo, né, observando os relacionamentos e as pessoas, é que a gente tem aí um padrão masculino fugindo desse posicionamento. Não é sobre ser homem ser melhor do que mulher ou mulher ser melhor do que homem. É sobre cada um ter a sua importância papel, na né, sociedade, na família e cumprir as suas responsabilidades. De repente, você tem essa pessoa que compartilhou a vida nessa intensidade com você. Isso é um presente. Isso aí é ganhar na mega da virada. Você Sozinha, prêmio acumulado. Prêmio acumulado. 7 vezes. Ganhou na mega da virada porque você achou um cúmplice. Você achou aquela pessoa mesmo... Que dá a vida por você. Sim. E aí eu queria saber de você, Renata, a partida dele, dentro da sua visão espiritual, para a eternidade, esse conceito para as crianças, ajudou. Mas aí entra a parte financeira. De repente você estava lá viúva, com 7 filhos para criar, e certamente você cuidava exclusivamente dessas crianças e ele ia lá buscar o pão. Como foi para você financeiramente? Vocês tinham reservas? Você teve esse momento que você disse, agora, como eu vou alimentar minha família? Então, Nai, em 2016, final de 2016 para início de 2017, a gente teve um momento de aperto financeiro, onde de 3 empregos que ele tinha, ficou com 2 e o que ganhava menos, ou seja, de 15 mil foi para 2, né? Então, justo nessa época, Deus me abençoou com esse negócio de fazer bolos, né? Então, eu comecei a investir nisso, nos bolos, os bolos festivos, que é os bolos que hoje eu trabalho, né? Nessa época, eu comecei nessa época. Gente, Deus abençoou tanto. É como eu falo, né? Cada filho nasce com pão debaixo do braço. Deus providencia tudo que você precisa para você vencer. Com o você bolo só debaixo do precisa- braço. Com o pão debaixo do braço, né? O bolo. E que foi o bolo. que não foi pão, foi o bolo. bolo. E assim, a gente foi tão abençoado que os bolos sustentaram tudo na nossa casa. Eu lindo, fazia amiga. 12 mil reais dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos. Olha que bênção. Gente, e ele tava lá comigo, batendo massa, fazendo recheio. Ó, ele mexia a panela de brigadeiro, o brigadeirozão pipocando, pegando no braço dele, ele lá cantando e fazendo as coisas que tinha que fazer. E às vezes cuidava Vocês dos se meninos. reinventaram, né, amiga? Muito, muito. Mas assim, Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. Então, eu acredito fielmente que tudo que Deus faz é bom, é perfeito e agradável. É primeiro para a honra e glória dele e segundo para a salvação da minha alma. Se isso não tivesse acontecido, se essa perda de emprego não tivesse ocorrido, eu jamais teria descoberto esse meu talento. Isso é verdade. E foi isso que nos sustentou por muito tempo. Então, assim, foi até início de 2020, eu continuei trabalhando com os bolos. E aí ele passou no mestrado em Teresina, né? Que na época a gente morava em Caxias, no Maranhão. Então, depois ele passou no mestrado em Teresina, que é a minha cidade. Eu nasci e me criei em Teresina, que é onde eu estou agora. E aí ele teve que fazer o mestrado, nós nos mudamos e eu decidi passar um tempo parada, só cuidando das crianças. Ele ia ficar mais ausente, né, de trabalhar, de fazer o mestrado, de viajar, enfim, correr atrás do que precisava correr. Sempre foi muito forte nisso, né? Ele nunca dispensou o trabalho. E eu ia me dedicar mais às crianças. Eu ia parir a quinta. Então, eu já tinha 5 filhos, uma casa para cuidar, apesar de sempre ter ajuda. Eu sempre tive ajuda com a casa. Mas a educação dos filhos, você precisa estar ali presente, né? Realmente é a mãe. É o tempo de qualidade. Você Sim. precisa ter esse olhar mais atento para estar sempre ali corrigindo. E aí, eu passei um tempo parada, né? Para poder me dedicar mais às crianças. Depois, eu voltei a fazer os bolos. Eu ia parir a sexta, eu já tinha parido a sexta. Eu voltei a fazer os bolos e comecei a vender no meu prédio mesmo, né? E tava muito bem, menina. Eu fazia uns 5 mil reais ali, dentro do meu apartamento, vendendo só para alguns boa. conhecidos e tudo. E eu gosto de fazer bolo, eu sempre gostei. Porque bolo é astro-rei.
bolo, todo mundo celebra ao redor de um bolo, todo mundo canta parabéns ao redor do bolo, é alegria, né? Tem um significado, né, amiga? Muito. Amiga, e Legal. o sabor... Gente, tô devendo bolo pra vocês, né? Por favor, Ai, não traga. queria, não queria fazer cobranças aqui, mas realmente. Eu acho. O sabor é incrível do bolo. Então, voltei a fazer os bolos, certo, beleza. Só que esse dinheiro dos bolos era mais uma coisa pra mim. É tanto que eu não pagava a conta de casa, ele sempre sustentou tudo, né? Tudo de que você puder imaginar. E eu sempre tinha o meu dinheiro pra ir no salão. Meu amor, você quer ir no salão? Você quer fazer isso, quer fazer aquilo? Eu sempre tinha tudo. Mas chegou um momento em que era ele quem recebia o salário e às vezes eu pagava algumas contas porque eu queria, mas quem controlava dinheiro era ele. E tá tudo bem, né? Nunca fiz questão de ser a pessoa que controla tudo, até porque quem ganha é ele, a responsabilidade é dele. E tava muito bem resolvido isso entre eu e ele, né? E aí, quando ele teve o AVC, foi um momento bem difícil, porque eu fazia os bolos, mas isso não era o suficiente para nos sustentar, né? Para 8 Porém, pessoas, né? para 8 pessoas, né? Só que ele nunca foi irresponsável. Nós tínhamos, sim, reserva de emergência, ele tinha seguro de vida, né? Pagava previdência. Então, assim, tinha muitas coisas, né? E aí, Deus nos abençoou muito, porque levantou pessoas, anjos na nossa vida, que nos fizeram muitas ofertas, sabe? Assim, foi uma coisa estrondosa, menina. O Brasil inteiro ficou sabendo desse caso do Alisson, né? Dos pedidos de oração, muita gente rezando por ele. Nossa, é uma coisa, assim, realmente que E a gente só a mão de sabe Deus. que existe toda a burocracia para mexer em todo esse dinheiro, para receber. E até que isso acontecesse, essas crianças precisavam ser alimentadas. Daquilo imediato, daquilo imediato. Eu me lembro que tem uma amiga minha, muito amiga, maravilhosa, que assim que eu falei, né, o que tinha acontecido e tal, e disse, menina, eu preciso fazer o supermercado da semana e eu não tenho dinheiro, porque, assim, o dinheiro que eu tinha era 30 e poucos reais na minha conta, de verdade, mas isso não era um problema pra mim, porque sempre que eu precisava de dinheiro, eu passava no crédito do cartão dele, que a gente tinha em comum, ou ele me transferia e eu fazia as compras. Tava tudo certo, gente, tava tudo certo. E aí, quando eu disse, amiga, eu preciso fazer as compras e eu não tenho, porque eu não consigo mexer na conta dele, não tenho... Aí ela disse, não te preocupa. Na mesma hora ela me transferiu R$1.000. Ou seja, dava as compras de 2 semanas, leite da Maria, fralda da Maria. E assim, Deus foi mandando muitos sirineus, né? Sirineu é aquele que ajuda a Jesus a carregar a cruz. E Deus mandou, assim, infinitamente. Eu não tenho como agradecer o cuidado, a graça de Deus comigo, com a minha vida, com a minha família, com tudo que aconteceu, sabe? Assim, foi uma coisa que realmente só a providência divina, minha amiga. Só a providência divina para fazer uma coisa dessa. Porque quantas mães não ficam viúvas com 10, 15, 20 filhos e não teve a repercussão que o caso do Alisson teve, É verdade. né? Então, assim, realmente foi bênção de Deus. E eu acredito muito que tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. E se Ele permitiu que isso acontecesse, Ele sabia que eu ia precisar disso. E fez. E fez. É uma história, né, que o Brasil todo acompanhou. Eu também acompanhei, também participei, né? Teve vaquinhas, né? Uma série de outras Sim. coisas também orei. E assim, Renata, diante dessa história que você conta, né, da sua história de vida mesmo vivida, porque mais do que isso, você realmente é uma pessoa que a gente acompanha também nas suas redes sociais. Mas e como foi que as crianças receberam, né? Quem foi que soube primeiro? Foi o mais velho? Eu queria só que você contasse pra gente já passar para um outro tópico, né? Como as crianças, elas entenderam isso, apesar de todo esse... A gente sabe que o adulto, né, ainda que tenha essa inteligência emocional, que tenha conexão com Deus, mas nós somos seres humanos, a gente sente, fica a saudade, fica o vazio, os questionamentos. E para a criança que ainda está nessa fase de formação mais ainda. Então, como que as crianças receberam isso, né? Ah, cadê meu pai? Não tá aqui, foi pro céu. E aí? Então, assim que ele deu a entrada no hospital... E eu achei que se fosse para morrer, tinha morrido na hora, né? Então, se sobreviveu, se entrou acordado, vão resolver o problema e logo ele vai sair. Até o último momento eu acreditei que realmente isso ia acontecer. Que um milagre ia acontecer. Eu nunca perdi essa esperança, sabe? E no dia do meu aniversário, de 33 anos, a idade da cruz, num sábado de Nossa Senhora, eu fui chamada no hospital e eu recebi a notícia de que ele tinha entrado em um estado irreversível de morte encefálica. Nossa. No Seu dia aniversário, do amiga. meu aniversário. E Deus sabe de todas as coisas, né? E, assim, naquele momento, Senhor, se é assim que o Senhor quer, eu também quero, né? E só, Senhor, me ajuda, fica comigo. É uma questão de obediência ao que Deus tem mandado para sua vida, né? É isso, A hora da prática, né? é isso. É a hora de você provar a sua fé. Será que a Renata confia em mim mesmo, do jeito que ela disse que confia?
peraí, Renata, deixa eu te dar uma sacudida aqui. Eu quero saber se essa sua fé é do jeito que você diz que é. E eu acho que essa resposta, Renata, essa pergunta nem vem da parte de Deus. Ela vem da nossa parte. Ele, como sua onipotência, onisciência, já conhece o nosso frágil coração. Mas, às vezes, a gente precisa se conhecer e saber aonde está a nossa fé. Então, eu acredito que dentro desse acontecimento, ele não prova para ele prova para você. Que ele é esse pai que está contigo o tempo todo. E aí, depois de receber essa notícia, tem uns protocolos que eles abrem, né, para poder fazer os testes, realmente se teve morte cefálica ou não. E aí, no dia 7 de março, foi quando eu recebi a notícia que, de fato, já foi, né? Que Deus tinha levado. Aí tem todo aquele processo de doação de órgãos e tudo, né? Que Foi eu acho doado os órgãos? foram córneas, rins e fígado. O coração não foi doado porque estava hipertrofiado. Mas que bom saber que a vida dele se perpetuou na vida de Com muitas certeza, outras amiga. pessoas. Né? Eu acho um ato de muita... Humanidade, amor. Muito, né? Generosidade, né? E E as crianças? ele com certeza ia gostar disso, né? Então, e aí quando foi para eu falar para as crianças o que tinha acontecido, eu chamei os 3 homens, né, que são os mais velhos, e chamei num quarto, isolada, e eu estava só com os 3 meninos, e falei: meninos, é o seguinte, a gente sabe que tudo que Deus faz é bom, né? Tudo que Deus permite que aconteça é bom. Então, o papai não está mais com a gente, né? O papai foi morar no céu junto com Deus. Eu sei que é difícil, mas se ele quis assim, a gente também vai querer e a gente vai vencer, tá? Aí começou aquele choro, né? O meu segundo começou a gritar, acho que o condomínio inteiro viu ele gritando. Ele é bem quente, né? Então, a reação dele é essa. E aí os outros 2, o mais velho e o terceiro, ficaram mais chorando. E assim, né? Abracei, acolhi, né? Daqui para frente é sem ele, mas a gente vai conseguir, né? A gente vai sempre lembrar do exemplo dele, da pessoa maravilhosa que ele foi. E vamos dar um jeito, a gente vai dar um jeito. E Deus foi conduzindo todas as coisas, né? Fácil não é, fácil não foi, fácil nunca será dar uma notícia dessa. Mas a forma como você encara a vida, que você mostra isso para as crianças, não como um sinal de sofrimento. Claro que eu sofri, porque eu perdi o Alisson. Claro que eu sofri. Claro que eu ainda hoje, né, tenho essa saudade. Mas não foi assim que Deus quis. Gente, eu tenho que aprender a andar daqui para frente, né? É isso então, mesmo. vamos, a gente vai conseguir, a gente vai viver com isso, a gente vai dar um jeito, vai, né, Deus vai nos sustentar. E vai, e foi, amiga. E tem sido assim até hoje, um dia de cada vez. Deixa eu fazer uma pergunta agora, ainda falando sobre o casamento, né? Como a Rachel falou, antes dos filhos tem o casamento, né? E antigamente, eu não entendia que a prioridade é o marido ou a sua esposa. Eu entendia que eram os filhos. Me foi passada essa educação, né? Que os filhos, enfim, é um amor incondicional. Então, a gente ama ser menina, essas criaturinhas, e são os maiores amores da vida. Mas depois eu fui percebendo, tendo alguns relacionamentos e entendendo que os filhos vão embora. Eu fui embora. Minha mãe, ela sofre até hoje porque eu não estou mais em casa. A gente se fala todo dia, claro, mas ela sente muito a minha falta. E pelo casamento não ter dado certo por diversas questões, o pilar dela foi embora, que era eu, só que o pilar deveria ser ele. Assim como pro meu pai, o pilar deveria ser a mamãe, né? E aí eu tenho aprendido muito isso, sobre essa importância de você amar o seu marido, de você amar a sua esposa, acima dos filhos, sim. São 2 amores completamente diferentes, mas a importância de você buscar também um bom companheiro, porque eu penso muito também, eu sei ser feliz sozinha e acho que é importantíssimo aprender a ser feliz sozinho. Porém, nascemos para sermos comunidade, né? Então, eu fico pensando, meu Deus, se eu não der certo nesse casamento, né? Tô dando um exemplo. E eu vou morrer velhinha, vou ter ninguém para fazer as minhas coisinhas comigo Pra e me coçar se estressar, meu espinhaço. coçar meu espinhaço. Meus filhos tudinho, então, bem, né? Tipo, a mamãe e meus pais estão separando depois de 30 anos. Depois eu vou começar a chorar. Enfim. E aí, imagina como vai ser, né? É, claro que as pessoas podem se reconstruir, mas mamãe já tá mais velha, já passou de 60. É mais difícil se reconstruir, porque às vezes você mesma não quer. Mas eu queria que você falasse sobre como foi esse casamento e de você sempre olhá-lo, assim, honrar o seu marido, né? Acho que também muito porque ele te honrava e ele fazia tudo por você também. E acho que é mais fácil a gente fazer isso pelo nosso marido quando temos a contrapartida. E, enfim, só comentar um pouco sobre essa importância de entender que o amor lateral aqui entre homem e mulher é mais importante que o dos filhos. Ellen, é bem interessante a sua pergunta, porque eu tenho muitas coisas para falar a respeito disso.
quando eu casei com o Alisson, eu não casei apaixonada, Aham. né? Não tinha aquele negócio, meu Deus, né? Tô apaixonada. Eu casei porque, primeiro, ele que me encontrou, né? Ele me encontrou, ele tentou ali alguma coisa, né? E eu pensei, um bom filho é um bom marido, É. um neto, né, maravilhoso, um sobrinho maravilhoso, um filho maravilhoso. Não é possível que eu dê uma bola fora nessa, né? E aí, um Você viu uma rapaz chance ali, né? trabalhador... eu vi uma chance. Um rapaz trabalhador, eu disse, menina, eu acho que eu vou me dar bem nessa, né? E aí, depois, com o tempo, eu fui descobrindo que amar é decisão. É, com certeza. Amar é decisão. E é mais fácil você se apaixonar por quem te ama do que você fazer alguém se apaixonar por você. Olha só. Corta essa parte é interessante. Fala de novo, por favor, Renata. É mais fácil você se apaixonar por quem te ama do que você fazer alguém se apaixonar por você. É. Eu vivo isso todos os dias. Eu sou muito apaixonada pelo Eduardo por diversas coisas, mas mais por como ele me trata. Então, por ele ser um grande parceiro, eu sou... Ai, as 4 pneus! Que bom que você É. teve essa sorte, porque Sim, é uma é uma em um sorte, milhão. amiga. É um É em um uma em milhão, um é. milhão. Eu Né? realmente sou grata. Então, assim, eu sempre fui muito honrada, eu sempre fui muito respeitada, eu sempre fui muito priorizada, né? E isso me fez a mulher que eu sou, essa minha segurança mesmo de ter com ele, de fazer, de retribuir isso para ele, né? Então, a Bíblia fala que você e o seu marido se tornam uma só pessoa, uma só carne. Então, ele sou eu sou ele, né? E eu sempre procurava honrá-lo, respeitá-lo, onde quer que eu fosse, né? É sempre que alguém dizia assim, mas você é tão jovem, tão bonita, você tá tão bonita, dizia assim, é um marido bom. olha É só um que marido fofo. bom. Porque Bem realmente, cuidado. de fato, a gente se torna bem cuidada quando a gente tem esse amparo emocional, principalmente, né? Então, nunca, em nada, eu fiquei a desejar nisso. Ele realmente sempre foi essa presença. Eu acho que por isso que realmente a gente conseguiu construir esse relacionamento forte, esse relacionamento realmente de honra, né? De prioridade. E eu soube, né? Pelo menos eu acho, ele não está aqui para falar, mas pelo menos eu soube que eu penso que eu tenha consegui cumprir essa minha missão, né, de esposa. Maravilha. Renata, depois de ter contado, né, essa história e tudo, as crianças já crescidas, você hoje está em uma nova estação, né, passou o luto, né, de certa forma, passou assim, né, cada dia é um dia, como você falou. Mas a Renata está com o coração aberto para um novo relacionamento? Para alguém que, de repente, queira ser também um homem como foi o Alisson? De repente... E os filhos da Renata vão aceitar? Você já pensou um pouco de como daqui para frente, ou quando você encontrar outra pessoa, se você estiver disposta, né, com o coração aí aberto, e já aproveitando para as mães que são mães solos, ou porque ficaram separadas, ou porque foram abandonadas, ou porque ficaram viúvas, que têm filho. Como que será, né? Eu não sei, enfim, não passo por essa situação, mas para receber um novo amor, para ter um parceiro, um companheiro, e ainda mais alguém que tem 7 filhos, né, amiga? Você acha que isso afasta ou não? Como é que os homens veem? Porque você é uma mulher nova, uma mulher bonita, profissionalmente bem-sucedida, então me conta um pouquinho desse lado aí. Olha só, gente, aqui é 3 contra 1. Ela disse que podia perguntar e a gente tá Qualquer perguntando. coisa, Será que eu acerto nessa mega cena da virada de novo? De novo, hein, amiga? Amiga, se você tentar, ainda dá tempo de ter mais menino, Tá. viu? Meu Deus do Só mais céu. 7. Será que tem caba macho que aguenta mais 7? Será, amiga? Tá, minha gente. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Quem sabe eu não volte aqui pra contar, Meu né? Deus, gente, vai ser Em primeira épico. mão, no 3 contra 1 pode. Mas fala Então, pra gente. assim, a vida continua, né? As coisas continuam, eu sei que eu sou nova, né? Eu fiquei viúva aos 33 anos, hoje eu tenho 34, 7 filhos. Penso que sim, posso ter essa possibilidade, até porque eu procuro estar em ambientes que tenham pessoas que pensem dessa mesma forma que eu, né? Que procurem ter uma vida mais religiosa, que seja um homem que reza. Pode existir? Pode. Né? Pode, eu acredito que possa existir. Que bom, tomara, tomara. dor, deixa um pra mim. Deixa um pra mim. Ela já achou um, né, amiga? Quer dizer, ela foi achada. Ainda, ela teve mais sorte ainda. Essa Mega Sena foi mais do que acumulada. eu só tenho 2 milhãozinhas, mulher, não dava tempo pra fazer mais. Ai, mulher. Então, tá disponível? E como você acha, assim, que as crianças vão receber? Então, Raquel, outro dia eu até perguntei para os mais velhos, né? Que são os que entendem alguma coisa, os pequenos Desculpa, não amiga. entendem. Fala, por gentileza, a idade de cada um, por gentileza. 13, fez 13 agora, aí isso aí. 10, que vai fazer 11, 6, que vai fazer 7, porque esse mês é mês de festejo, todos os homens fazem aniversário. Aí 5, 4, 3
2, 1. Ursinhos carinhosos. Estão aqui pra ajudar. Se Adorei. precisar, é só chamar. Assisti muito. Ai, gente, muita inspiração Olha, por eu fico aqui. pensando, sabe o quê? A minha mente TDAH, ó o olho, ó o olho, ó o olho, ó o olho. O que é que acontece? Eu tenho 2, eu não sei o dia que a segunda nasceu. Eu não me lembro. Eu ia errar muito o nome desses meninos chamando, viu? Eu acho que o difícil é acertar de primeira. Ei, menino, tu. Aí, Vicente, tu mesmo, tu, vem cá. Amiga, tu tem mini ajudantes em casa, não tem? Tenho. Deve ser gostoso essa tenho. parte. A graça de muitos filhos é essa, né? Porque uns vão ajudando os outros a se ajudarem mesmo, a fazer tarefa, ajudar nas coisas práticas. Um pega a esponja, o outro pega o detergente, bota, o outro passa, Gente, depois o fala outro... sério, é muita mão de obra em casa. Um lava a louça, o outro limpa o chão, o outro arruma a mesa, o outro guarda a E você louça. ensina essas Claro crianças... que tem que ensinar. Assim, Claro. essa autonomia, porque olha, eu já vi mãe de todo jeito. Eu já vi mãe dizer, ai, o meu filho não pode lavar as louças porque ele vai ser Charity. médico, ele vai fazer o vestibular e vai entrar para a medicina. E Nai. não deixa as crianças... Eu vim dessa criação, mamãe, me perdoe, tá? Mas eu vim dessa criação que a minha mãe não deixava eu lavar uma louça, eu não lavava minha calcinha, sabe? Ela fazia tudo pra mim. Eu digo pra ela sempre, mamãe, Deus me livre eu criar menino que nem a senhora me criou, porque eu ia estar assim, Frita. sobrecarregada Meu de Deus. coisa. E aí eu vou realmente ensinando eles a fazerem. Mas voltando pra sua pergunta, eu cheguei a perguntar pra eles, né? Se assim, aí, se a mamãe casar de novo, o que vocês acham, né? O que vocês iam achar? Aí o mais velho disse assim, não ia achar nada, mamãe, a vida é sua. Olha como ele é maduro, o pivete é maduro demais. Passa. Gostei. Eu não vou me pronunciar, porque dentro da minha casa os comportamentos são diferentes. A Rina são ciumenta com ela aqui, viu? Pode ir, não. A Rina deixa, não. Bom, Renata, então assim, já, né? E os outros? Falaram alguma coisa diferente do que o mais Não, velho? os pequenos não entendem. Entendem muito ainda, né? Vai ser o tio que vai chegar assim, né? Entendi. Ela tem perguntas. Eu acho que o que mede muito é o carinho que essa futura pessoa, o respeito, vai acolher essas crianças, né? Porque, gente, Jesus era filho adotivo. Exatamente. Já pararam para pensar, É. né? Que realmente ele foi amado e cuidado por José, que foi um pai incrivelmente maravilhoso para ele. Deus me dê essa graça, né, dos meus filhos. Amém. Meus filhos têm pai. Eles não precisam de um pai. Sim. Eles precisam de alguém que possa Um educá-los, amigo, né? educá-los na fé de Cristo, da igreja, ensiná-los, orientá-los. Mas também Deus não mandar, bendito seja Deus por isso. E tá tudo bem, E tá tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta agora. A gente já passou por uma ordem cronológica na sua vida, né? E agora quero falar um pouco sobre a educação. Algo que me aflige demais, amiga, que foi algo que eu já pensei em não ter filhos, mas sempre isso foge, porque, enfim, eu quero ter filhos, né? E como o mundo tá muito louco, aquela coisa totalmente atravessada, eu acho que é importante a evolução, acho que é importante a mudança de hábitos, enfim, se adequar a novas realidades, tudo vai mudando, mas tem muitas coisas que mudam até demais, e aí a gente se preocupa muito com como vai ser a caminhada desses nossos filhos, né? Por exemplo, eu quero saber hoje, agora, as dificuldades, né? Quais são as dificuldades em você criar esses seus filhos dentro de um ambiente religioso, eu não digo nem religioso, mas na fé, como Cristo nos ensinou, como Ele gostaria que nós fôssemos, né? Perante as pessoas, enfim. E o ambiente externo. A escola, por exemplo, tem muitas coisas que não são tão legais, que as nossas crianças podem aprender. Eu não falo do ensino na escola, mas outros filhos que não têm a mesma educação que o nosso. As amizades, as telas. Então, a vida está muito louca, são muitas informações para esses pequenos. E quais são as dificuldades mesmo? Porque o meu maior medo, porque eu sei que o maior trabalho de uma mulher, uma pessoa, é educar uma criança, né? Formar um ser humano. E é o maior trabalho. Então, assim, para mim hoje, a minha maior preocupação é como eu vou conseguir proteger o meu pivete das coisas horrorosas do mundo. Mulher, eu vou me meter nessa conversa bem assim. Pois é. Amiga, se a gente que é gente boa não reproduzir, a galera que não é tão gente É, boa vai vai reproduzir. Então, a gente que é gente boa não, Não, eu vou tem que ter reproduzir, filho, não. Bora botar a gente no mundo que Deus provê, né? Não, Isso, com certeza, Renata? mas eu quero que você fale essas dificuldades mesmo, porque eu tenho muito medo, assim, de como... Eu vou ter, com certeza. Mas como é difícil mesmo lidar com as loucuras do mundo, sabe? Então, eu super te entendo, tá? Os meus filhos hoje, eles estudam numa escola católica, né?
que foi a maior bênção que a gente pôde receber depois do falecimento do Alisson, né? E eu acredito muito que isso, inclusive, tem a intercessão dele. E é um lugar seguro para os meus filhos, né? Mas antes disso acontecer, antes dessa bênção chegar na nossa vida, eles estudavam numa escola que a gente podia pagar e estava tudo bem, né? Então, eles vão estudar na escola que a gente pode pagar. Nós vamos acompanhar as amizades, saber quem são os pais, tentar ali interagir para saber que tipo de conversa que eles estão tendo. Vamos fazer a nossa parte sendo os exemplos, né? Sendo exemplo para eles de fé, de virtude, de honestidade, de respeito. E vamos pedir a Deus para que realmente encaminhe essas crianças, né? Porque eu tiro por mim. Eu nunca tive, assim, uma formação religiosa porque a minha mãe me levava para a igreja. Não, isso é de mim. Desde pequena, que eu sabia que tinha uma igreja perto da minha casa, eu ia caminhando com 9, 10 anos, ia caminhando. Então, eu que procurei me batizar. Era Deus te chamando, amiga. Eu que procurei me batizar, eu que quis fazer a primeira Eucaristia, eu que escolhi meus padrinhos, né? Então, teve toda essa sequência. E quando as crianças não estudavam nessa escola católica, a gente só cuidava realmente de saber quem são os pais, quem são os amigos, né? As conversas que tem. E tentava ali viver a nossa realidade sem ficar muito noiada, sabe? Porque... Desculpa, pode falar, amiga. Não, pode falar. Não, porque pra não perder aqui o fio da meada, esses dias apareceu no Instagram, acho que foi até um portal, não lembro se foi pro Metrópolis, enfim, depois a gente corrige aqui, mas um portal de notícias, que mostrou uma foto de uma mãe, não sei se vocês viram, meninas, uma mãe tirou uma foto de um recadinho da filha, e o recadinho tinha assim: mãe, pode ser pelo mesmo aniversário, todo mundo, as meninas da minha sala ficam rindo de mim. Ela quis dizer que as meninas da sala já tinham celular aos 8 anos de idade, e a filha se sentia, a menina, né, totalmente fora da caixa, deslocada por não ter um celular. Então, nós damos uma educação, sabemos que as telas fazem um horror, assim, de mal para as nossas crianças, e aí, de repente, a amiguinha dela, de 8 anos também, já tem um iPhone 16, e que é natural na casa dela. Aí a nossa filha fica, e aí, mãe? Você entende esse paradoxo? Pro mundo de hoje é até complicado, porque, por exemplo, nós 4 usamos muitas redes sociais. A gente precisa estar muito com o celular na mão. Como é que a gente vai dizer? Você não pode usar o celular, mas eu uso para trabalhar. Mas o que é trabalho, mãe? Né? Eles não entendem. Só que eu acho que eu já fui essa mãe que zerou tela por um ano e um pouco. Eles não assistiam nada, absolutamente nada, não mexiam em celular em nada. Isso já faz alguns anos, né? Mas eu já sou essa mãe que abre exceções. Gente, são 7 crianças, né? Não dá para eu estar fazendo um entretenimento para elas 24 horas do dia, né? Eu preciso banhar, eu preciso cuidar das coisas, eu preciso trabalhar, porque, afinal de contas, se eu não trabalhar, como é que a roda gira, né? E, assim, a gente vai realmente abrindo algumas exceções, mas sempre acompanhando. Porque o importante é não tirar a vista, né? É realmente estar vendo com quem está conversando, o que está fazendo, dando limite, vai mexer isso aqui, mas é de tal hora a tal hora, vamos assistir um desenho, mas é isso aqui não pode assistir. E dando e podando, realmente tendo esse senso, né? De que nem prender demais vai adiantar e nem saltar demais, né? Verdade. Perigoso. Eu posso dizer, Renata, eu só tenho um. E eu também fui criada, né, nos princípios da Bíblia, já li a Bíblia toda várias vezes, e lá na Bíblia diz assim: ensinar a criança no caminho que deve andar, para quando ele cresça, não se desvie dele. Também diz que as más amizades corrompem os bons costumes. E ainda assim, tive um momento que eu me desviei, tal. Então, hoje, como mãe, eu também tenho essa preocupação, mas nós, que enquanto pais, a gente tem que trazer realmente essa responsabilidade. Essa loucura do dia a dia, essa correria, toda hora. Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho que interessante, que diz assim, que se o Satanás ele não puder te paralisar, ele vai te acelerar. E é verdade. Então, muitas vezes você tá ali, eu trabalho, é isso, bota isso aqui. E os filhos? Eu acredito, gente, que mais do que herança, que é ali um patrimônio que você deixa financeiro, é legado. Né? A Bíblia fala que os filhos são bênçãos. Nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, gente. Infelizmente, eu tô muito triste, né? É um assunto que realmente a maternidade ela tem inúmeros viés que a gente pode estar aqui, né, conversando, pontuando. Você que é essa mãe, né, de 7, viúva, com todo esse contexto que traz a sua fé, né, para realmente essa vivência diária com as crianças.
E dentro desse contexto, hoje, se você pudesse dar um recado, dar uma dica para quem está assistindo a gente agora, para quem tem medo, né? Nós temos medo, mas a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque quem? Jesus venceu o mundo. A certeza mesmo a gente nunca vai ter, né? Isso é uma verdade. Mas, Renata, para você que, né, já tem toda essa experiência de vida, qual seria a palavra que a Renata deixaria no podcast, o qual o tema é maternidade, mãe de 7 filhos, viúva, uma mulher de fé? Qual seria o seu recado aqui para quem está assistindo a gente sobre ser mãe, sobre como a maternidade te transformou? Não desista, acredite, confie. Deus faz certa todas as coisas. Viva um dia de cada vez, né? E tenha muita fé, tenha esperança. Seja o melhor que você puder ser para você e principalmente pelos seus e para os seus, né? Acho que era para ser só uma coisa, foram várias. Não, mas não tem como, gente. Nada dela é tudo de um, gente. Tudo dela é multiplicado por 7. É um exagero. É um exagero. Meninas, vocês têm algumas colocações aí para falar com a Renata? E detalhe, só antes de passar a bola para as minhas amigas, que aqui é 3 contra 1. Na verdade, eu digo que não é nem 3, é mais, não é contra, é mais um. Renata, você também que agora está aí nesse universo, né, dos bolos, empreendendo. Depois a gente vai marcar um outro podcast para falar de negócio, que aí já é outro tema. Mas vocês aí, meninas, querem pontuar mais alguma coisa? Ellen, meu amor, você que ainda não é mãe. E aí, tá inspirada? Vai Tô no set, inspirada, amiga? sim. Eu quero meus sobrinhos. O menino Ainda estão vai só ser cobrando um menininho, viu? 1, 2, 3, mas vamos ficar só nos 2, amiga. Bota o marido para trabalhar, amiga. Mas é isso, parabenizar mesmo. E sim, me senti super inspirada. Mas com mais vontade ainda de ter um pivete. Eu falo pivete porque eu sou descolada da praia e tal, surfista. Imagina como vai ser esse menino. Esse meu filho vai ter os cabelos bem queimadinhos do sol, surfista. Vai ser muito descolado, se Deus quiser. Então, parabenizar e que você continue sendo essa inspiração. E que você possa transformar outras vidas. E que você possa restaurar casamentos, famílias, mulheres e mães. A partir do seu testemunho tão lindo, viu? Vamos ser amigas. Já somos. Já semos-nos. Renata, recentemente eu descobri algo sobre mim que mexeu muito comigo. Tô grávida. Não. Tô brincando. Eu descobri que eu tenho uma deficiência no meu cérebro, porque uma parte dele não se formou, atrofiou, não funcionou como deveria funcionar, porque na minha vida faltou palavras de afirmação, faltou colo e faltou afeto. Eu quero dizer para você que, em nome do nosso Senhor Jesus, nunca falte nesse colo tudo que aqueles filhos que o Senhor te deu precisam para expandir na sua mente e frutificarem. E que isso se multiplique para vocês, minhas amigas. Amém, amiga. Que vocês sejam essa mãe que acolhe e faz a mente desenvolver. Esse é o meu desejo. Obrigada por compartilhar a sua vida. Eu sei que essas crianças são muito amadas. E isso é o que vai mais valer a pena na vida delas. É esse contato com você. Parabéns. Obrigada. Eu queria falar mais uma coisa. Você falou essas palavras de afirmação. Essa é a minha linguagem do amor, as palavras de afirmação. Eu sempre gosto de ouvir, né? Como eu te amo, como você é linda. E isso era uma coisa que eu sempre tive no meu casamento. Você é linda, você é maravilhosa, eu te amo. Deus foi muito bom por ter me dado você. E quando você falou da sua, enfim, do que você passou na sua vida, na sua infância, digamos assim, eu não tive isso na minha casa com a minha mãe. A minha mãe não era aquela pessoa de dizer, eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, você é guerreira, você vai conseguir. Ela não era essa mãe. E por muito tempo eu cresci com isso pesado em mim. Só que eu entendi que a minha mãe sempre me amou com atos de serviço. Já ia ela falar. sempre fez por você. Na hora que eu preciso, do jeito que eu preciso, ela tá ali rente, disposta para fazer, sabe? Eu queria um Mamãe sapato também é assim. tal, ela fazia. Eu queria estudar na escola tal, ela fazia. Eu queria fazer uma viagem tal, ela fazia. Eu queria comer um sanduíche, não sei aonde, ela ia e me levava, sabe? E hoje, mãe, eu preciso que a senhora pegue os meninos na escola. Que horas? Já tô lá, né? Mãe, eu preciso que a senhora faça isso. Vamos, eu vou fazer. E aí, quando isso virou na minha vida, essa chave, eu consegui
me libertar e hoje eu sou muito mais feliz. Ei, só um minuto, eu fico abraçando minha mãe, aí eu sou encangada com ela, ela, não é grudenta, sai daqui, não é grudenta. Aí eu saio um pouquinho, aí ela, minha filha, eu tô de saudade de você, voz de vaca. Olha, gente, muito bacana, né, esse nosso episódio aí, que reuniu alegria, emoção. E pra gente fechar esse episódio, eu gostaria de falar pra quem tá assistindo a gente, se você foi uma criança como a Nai, que de repente não teve isso da mãe, né, não teve essas palavras, ou nem teve ato de serviço, se você nem sabe quem é sua mãe, se você nem sabe quem é seu pai, ou se você foi abençoado aí por ter uma família, né, você é fruto de um casal que se ama, e muitas vezes ainda assim você se sentiu abandonado, rejeitado. A Bíblia diz assim, que ainda que uma mãe esqueça de dar amamentar o seu filho, Deus, o nosso Pai Celestial, Ele nunca vai esquecer de nós. Então, você, eu, nós, a gente nunca vai estar sozinho, porque Ele tem todas as linguagens de amor. E é presente, ato de serviço, palavra de afirmação, toque físico. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Então, é isso que eu acho que na maternidade, né, que a gente vê aquele amor maior de uma mãe. Porque a gente carregar, eu parei normal, você bota ali aquela força, o menino vem, depois o menino te distrata, mas ainda assim, gente, Deus, Ele é maravilhoso com a gente. E a coisa que eu mais gosto, né, eu falo nesse assunto... Fiquei emocionada, arrepiei. Chora, amiga, chora. Ai, para que eu dei... Eu trago esse relato porque pode mudar vidas, né? Sim, com certeza. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que esse Deus, ele é o Deus dos improváveis. Nenhum erro de pessoas do passado ou de coisas que aconteceram comigo foi um empecilho pra Deus me trazer pra cá. Pra conversar com você e falar desse assunto. E de repente, você pensar sobre isso e gerar cura em você. Abrir essa caixa preta aí da sua vida e ao invés de você falar disso com dor, você falar disso entendendo que isso não precisa se perpetuar. Ser testemunho, né? Ser de testemunho. vida, transformação para outras pessoas. Então, hoje eu tenho um outro relacionamento com minhas filhas. Eu tô gerando aí mulheres curadas que vão parir filhos e é um monte, é um piqueiro. Amém. Vai dar tudo certo. Olha, gente, esse foi o nosso episódio com Renata Rian. Se você gostou deste conteúdo, já sabe, né? Deixa um like. Segue o canal, deixa o like, compartilha. Se você tá com o útero coçando depois desse... Eu! Cuidado, trabalha, né? Mas tem a responsabilidade, tá bom? Esse foi o nosso 3 contra 1 Pode! Até mais! Beijo, beijo.